Na aba Acabamento, existem alguns comandos que são utilizados na confecção das formas, mas que nós podemos utilizar nessa etapa do projeto para realizar algumas conferências. Outro recurso muito interessante aqui do TQS são os cortes da planta de formas. Esse comando ele me permite realizar qualquer corte na estrutura. Vamos dar uma olhada nos tipos de cortes disponíveis. Então vamos acessar aqui o comando cortes da planta de formas. Aqui o comando me fornece 3 tipos de corte. Eu tenho aqui o corte rebatido simples. Vamos deixar marcado aqui essa opção, corte rebatido simples. Eu posso aqui escolher um título qualquer para esse corte e clicar aqui em OK. Quando eu clico em OK, a sintaxe desse comando é a seguinte. Esse corte ele é gerado pela definição de 2 pontos que passam pela estrutura. Então, por exemplo, eu quero passar um corte aqui na mesma posição da arquitetura nesse corte AA. Então eu vou clicar aqui fora da estrutura, é o meu primeiro ponto, eu clico aqui, passo aqui por toda a estrutura, percebo que está passando uma linha, e essa linha aqui ela vai representar o que está sendo cortado na estrutura. Então eu passo essa linha dentro da estrutura, até esse outro ponto aqui, e clico nesse outro ponto. Pronto, eu cliquei em 2 pontos, agora o programa ele me pede por um terceiro ponto, que é aonde ele vai desenhar o corte. Eu tenho 2 opções. A primeira é eu clico fora da minha estrutura, por exemplo, eu clico aqui. Então é esse corte aqui na posição AA, esse é o corte rebatido. Aqui nós temos um elemento, que é a VE1, mostra aqui o rebaixo dessa VE1. Então essa é uma possibilidade aqui do corte rebatido simples. Uma outra possibilidade para esse mesmo tipo de corte é a seguinte. Bom, eu vou posicionar aqui o cursor em cima desse corte, eu vou apagar aqui com a tecla F5. Antes de voltar ali a realizar esse comando, eu vou reabilitar, ou religar aqui no caso, aqui em Lages, as nervuras. Porque a posição do corte ela também importa se eu estou passando aqui dentro do molde ou dentro da nervura. Isso influencia na forma como vai ser desenhado. Então vamos voltar aqui no cortes da planta de forma. Novamente vai ser o corte rebatido. Não vou dar muita bola aqui para o título do corte agora. Vou dar um OK. E vou passar aqui na mesma posição que eu havia passado antes. Clico aqui. Só que agora esse terceiro ponto que ele está me pedindo para desenhar o corte, eu vou clicar aqui mesmo, na projeção da estrutura. Se eu clicar aqui, o que ele faz? Ele faz esse desenho. Ele não desenha agora todo aquele corte de fora a fora. Então, exatamente onde eu clicar, ele vai representar aqui a viga e a posição aqui relativa da laje em relação a essa viga. Então tem alguns projetistas, geralmente o pessoal mais antigo, pelo menos pelo que eu tenho percebido, eles preferem fazer esses tipos de corte aqui dentro da estrutura. Eu já não gosto muito. Eu tenho um outro padrão de formas, que a gente vai ver justamente na aula de confecção de formas, então eu acabo não adotando muito esse tipo aqui de corte. Mas é uma possibilidade. Então, muito bem, feito isso, eu também posso mover. Ficou muito ruim esse corte, ele ficou muito abaixo aqui, não quero deixar ele um pouquinho mais para cima. Eu posso posicionar aqui o cursor em cima do corte, aperto a tecla F4 e posiciono o corte, sei lá, um pouco aqui mais para cima. Então eu consigo aqui dar uma ajustada na posição aqui onde esse corte está passando. Percebam aqui que a viga da escada ela fica lá fora. Então não é um tipo de corte que me agrada muito. Então vou apagar aqui esse corte, vou posicionar o cursor aqui, F5, apaguei. Vamos voltar aqui no comando cortes da planta de formas e vamos agora analisar essa opção aqui, corte com profundidade. E nessa opção nós podemos ou não identificar os elementos cortados. Eu vou deixar aqui marcado para que vocês possam ver a diferença. Basta dar um OK. A sintaxe do comando também é parecida. Eu clico primeiro num ponto, passo aqui aonde na estrutura eu quero cortar os elementos, clico no segundo ponto, só que agora o terceiro ponto não é mais onde eu vou desenhar o corte. Primeiro eu vou definir aqui qual é a profundidade do corte, ou seja, quais são os elementos que vão ficar na vista desse corte. Para ilustrar, eu vou fazer aqui, vamos fazer essa profundidade até essa parte aqui da estrutura e vou clicar mais ou menos aqui. Clico aqui e agora sim eu clico em um ponto para representar o corte e de preferência fora da estrutura, porque agora se eu clicar aqui dentro ele vai fazer um desenho que vai ficar sobrepondo aqui todos os elementos da estrutura. Então eu vou clicar por exemplo aqui e ele faz então a representação do corte. No momento eu vou vir aqui referências externas e vou desligar aqui temporariamente esses cortes, porque senão fica muita linha sobreposta. Então esse aqui é o corte em profundidade. Talvez as cores estejam um pouco diferentes aí no programa de vocês, mas não se preocupem com isso, tá? Então, o que foi feito aqui? Tem uma parte desse meu corte que está achurada. Essa parte que está achurada é a parte onde passa exatamente aqui a minha linha de corte.
que foram aqueles primeiros 2 pontos que nós clicamos. Depois eu tenho uma linha mais fraca, uma linha que não está achurada, ó, com vários elementos. E percebam o seguinte, ó, esses elementos eles estão identificados. Então aquela opção lá de identificar os elementos no corte faz justamente isso. Se eu tivesse desabilitado aquela opção, eu não estaria vendo nada aqui, ó, V203, V208, nada disso estaria visível. Então isso aqui é a vista. Por exemplo, essa viga V203, imagine o seguinte, você é o observador e você está parado nesse alinhamento aqui, ó. Se você está parado nesse alinhamento e olha para cá, você só vai conseguir ver os elementos até esse limite. E dentro desse limite, nós conseguimos aqui, ó, visualizar essa viga V203. Então é a vista do observador que está parado aqui, ó, no alinhamento da linha de corte. Então com isso eu também consigo ver aqui o pilar P7, o pilar P8, essa viga V204. Então, até este alinhamento aqui eu consigo ver à vista. Então, geralmente, esse é o padrão que nós adotamos aqui no escritório. Nós fazemos aqui uma profundidade que pegue pelo menos o primeiro elemento aqui em vista. Se eu fizer essa linha aqui da vista lá para frente e corte muitos elementos, muitos pilares, esse corte ele pode ficar um pouco confuso, com muitas linhas sobrepostas e acaba não ajudando muito. Então tem que ter um pouco de critério aqui em qual é a profundidade dessa vista. Vou apagar aqui esse corte. Vamos voltar lá para as opções dos cortes da planta de formas. E a última opção aqui é o corte com profundidade de todo o edifício. Vamos marcar essa opção, dar um OK. Ele me dá esse aviso, beleza, vou dar OK aqui. A sintaxe do comando é muito parecida com a do comando anterior. Vou clicar aqui num ponto, depois eu clico num outro ponto. Esses 2 primeiros pontos definem aqui essa linha de corte inicial dentro da estrutura. Clico aqui. O terceiro ponto é a profundidade, então vou colocar aqui mais ou menos no mesmo ponto que eu coloquei no corte anterior. Clico aqui. Só que agora eu não preciso clicar em outro ponto para desenhar o corte, porque ele não faz o desenho dentro do modelador. Por que não? Porque agora, na realidade, ele pega esse alinhamento aqui, independente do pavimento que eu acionei o comando, e ele faz um corte considerando todos os pavimentos do projeto. Então eu preciso agora acionar um comando dentro do gerenciador do TQS para que ele elabore esse corte. Para isso, então, vamos salvar aqui o modelo e vamos voltar lá para o gerenciador do TQS. Então aqui agora, dentro do gerenciador do TQS, nós vamos acionar esse comando aqui, ó, CAD Formas, geração de desenhos, e vamos habilitar essa última opção, cortes do edifício. Feito isso, eu passo a dar OK. Aqui embaixo agora ele aparece, ó, cortes do edifício. E esses desenhos de corte em profundidade, eles ficam na pasta espacial. Então basta eu clicar aqui uma vez na pasta espacial, e aqui na minha listagem de desenhos, ou aqui em cima, eu procuro pelo corte, no caso aqui foi o corte D. Se eu tivesse colocado o título A ou qualquer outro título, ele escreveria corte, e aqui o título que eu selecionei. Então basta eu clicar aqui uma vez, selecionei. Agora eu posso clicar aqui no lápis para ele abrir esse desenho. E ele abre aqui então, ó, um corte em profundidade de todo o edifício. Aqui do lado ele vai colocar o nível osso de todos os pavimentos. Uma cota que representa aqui o pé direito. O que está achurado é exatamente o que está sendo cortado pelos 2 pontos que a gente define lá no modelador. E o que está mais fraco aqui é a vista até onde eu escolhi aquela profundidade. Então o TQS ele procura aqui fazer o melhor possível, né, dentro desse processo automático. Mas depois nós temos uma aula específica lá para representar os cortes. E a gente vai trabalhar um pouco nesse corte, né? Nós vamos alterar os níveis, que cor que isso aqui vai ficar quando plotado. Exige um pouco aqui de manipulação, na verdade bastante manipulação desse desenho para ficar com uma cara de um desenho executivo. Então esse aqui é o corte em profundidade do edifício. Ele é desenhado fora, representando aqui todos os pavimentos. Vamos fechar esse desenho e voltar para o modelador. Então aqui no modelador, esse corte em profundidade de todo o edifício, ele pode ser editado. Aqui tem uma bolinha que é um ponto de controle, eu clico 2 vezes, ele abre aqui essa janela, é aquela janela de dados do corte, onde eu posso manipular aqui outros parâmetros, como por exemplo esse parâmetro observador. Só para ilustrar, vou colocar aqui 30 graus, no ângulo de elevação, e nesse ângulo de desvio lateral também 30. Vocês podem testar aí diversos outros ângulos, outras formas de combinar esses parâmetros, para vocês verem o resultado que isso dá no corte final. Então beleza, vou dar um OK. Com isso eu alterei o parâmetro do meu corte DD, vou salvar o modelo, vamos voltar lá no gerenciador e desenhar novamente esse corte. Então aqui no TQS Formas, geração de desenhos, cortes do edifício, OK.
aí ele gera um corte diferente, um corte aqui com uma determinada perspectiva. Isso é bem interessante, fazer um corte aqui com essa perspectiva 3D. É claro que aqui no caso não ficou bom, né? O TQS ele omitiu aqui diversas linhas, porque eu estou com uma versão educacional e existe um determinado limite da quantidade de linhas que eu posso desenhar, que um desenho ele pode ter. Numa versão comercial isso não teria acontecido e o desenho ele teria ficado aqui representado, mas deu para vocês entenderem o que é esse recurso, né? Ele faz esse recurso aqui com um corte em perspectiva, onde nós podemos trabalhar depois nesse corte, e esses cortes assim em perspectiva 3D, eles facilitam bastante ali também a parte de execução da obra. Isso não é obrigatório, né? São até poucos escritórios que eu vejo que utilizam esse recurso. Vou mostrar para vocês agora um desenho mais pronto ali, mais na parte executiva, de como que isso pode ser representado. Então esse é um exemplo aqui dessas perspectivas, né? No caso aqui está pavimento a pavimento. Não foi feito aqui ao longo de todo o edifício. Esse corte ele facilita a interpretação do projeto na obra, nas partes aqui onde tem os desníveis, identificação dos elementos, enfim, não é muito obrigatório. Esse corte, inclusive, ele foi feito no Revit, mas aquele recurso do TQS, com um pouco ali de edição manual, ele permite que se faça um corte bem semelhante a esse daqui. Vamos voltar então ao modelador e vou ligar novamente aqui em modelos referências externas os cortes que eu havia desligado. Agora que nós aprendemos um pouco do recurso de cortes, o que eu realmente gosto de fazer nessa etapa do projeto é fazer o seguinte: eu gosto de passar um corte rebatido em cada posição que a arquitetura me indicou o corte e sobrepor o corte da estrutura naquela mesma posição do corte da arquitetura. Por exemplo, vamos acionar aqui o comando de cortes, no caso aqui é um corte rebatido simples. Vou passar aqui nessa mesma posição da arquitetura. E agora, esse terceiro ponto, que é onde ele desenha o corte, eu coloco exatamente na mesma posição aqui da arquitetura. Por exemplo, esse é o corte A da arquitetura e esse aqui é o pavimento que eu estou olhando. Então eu estou passando o corte bem aqui. Agora que ele está me pedindo para posicionar o corte, basta eu aproximar aqui o cursor próximo do osso desse pavimento e apertar a tecla S. Se eu apertar a tecla S, ele vai entender que eu quero pegar essa linha aqui. Então eu aperto a tecla S, pronto, ele desenha o corte exatamente aqui em cima. E com isso eu consigo verificar se os meus, por exemplo, se tiver algum desnível, se o desnível está correto, está batendo com a arquitetura, se eu não tenho nenhuma viga aparente aqui no ambiente, né? Por exemplo, aqui nós temos o forro, que está indicado na arquitetura. A minha viga, ela está dentro do forro. Então, essa viga aqui, por exemplo, ela não está aparente no ambiente. Essa última viga aqui, ela está casando aqui com a posição da escada e ela também está servindo de arremate para o forro. Então, está perfeito aqui a minha estrutura em relação a essa parte de compatibilização com a arquitetura. E essa viga aqui, ela está exatamente no nível para receber o patamar da escada. Então, essa verificação, ela é muito importante. Acontece com frequência aqui de repente essa viga está bem maior do que o forro, ou a viga está fora de um alinhamento da parede, então claramente ela estaria visível no ambiente. Então, isso facilita bastante esse tipo de verificação. E a gente faz isso em todos os cortes, em todos os pavimentos. Por exemplo, vamos fazer aqui nesse corte CC, basta acionar aqui novamente o comando. Aqui até agora eu posso adotar aqui os mesmos títulos desses cortes. Vou dar um OK. Vou passar aqui então. E vamos clicar aqui agora a tecla S em cima da linha ali da arquitetura e verificar então se está tudo ok aqui com as minhas vigas. Aqui no caso eu tenho essa posição que aparentemente que está visível no ambiente, mas lembrando o quê? Que qual viga que eu cortei? Eu posso fazer aqui com F2 uma linha auxiliar e identificar qual é a viga que eu estou cortando por esse corte C. Essa viga aqui. Essa viga aqui embaixo é a garagem e desde lá do primeiro processo de concepção nós já havíamos identificado que essas vigas ficariam aparentes na garagem. Conforme a negociação ali com o cliente, com o arquiteto, foi aceito ali que essas vigas fiquem aparentes mesmo. Então agora é essa análise que eu tenho que fazer ponto a ponto em todos os cortes, em todos os pavimentos da minha estrutura. Aqui eu tenho o corte B, vamos passar esse corte B aqui também no superior. Vou colocar aqui B. O corte B está aqui em cima. Passando aqui. E vamos posicionar o corte B através dessa linha aqui. Agora aperto a tecla S. Então, percebam que está certinho o meu desnível, que nós corrigimos, né? Agora está com 10 centímetros. Se tivesse com 5, aqui seria um outro local, uma outra forma de verificar que estaria errado esse desnível. A estrutura estaria desenhada um pouco mais para cima e a linha da estrutura não estaria batendo com a linha da arquitetura. Então, nós bateríamos o olho e já perceberíamos, opa, tem alguma coisa errada, né? Não está batendo aqui esse alinhamento com a arquitetura. Essa viga aqui, ela também
está aparente na garagem, ok, isso já estava previsto, já estava combinado. Tem essa outra viga aqui, que pode ser que esteja aparente nesse ambiente, vamos descobrir que viga que é. Ó, é o corte B passando bem aqui, essa viga. E aqui no pavimento de baixo, ó, é aquela região aqui que corta a entrada do ambiente que nós também já havíamos deixado, né? Já havíamos assumido aqui que é uma possibilidade. Porque esse aqui é um espaço onde existe o corredor, então o cara entra aqui no corredorzinho e entra na cozinha. E isso geralmente é feito de duas formas, ou a viga ela fica aparente mesmo, ou nesse pedacinho aqui desse corredor, o cara faz um forro um pouco rebaixado, na altura ali da base da viga, e depois ele entra na cozinha. Por quê? Porque isso dá uma sensação de amplitude, de ampliação da cozinha. Você entra aqui no corredor, o corredor tem um pé direito menor, e logo que você realmente chega aqui na cozinha, ela está com o pé direito maior. Então a viga nessa posição ela pode ser favorável, isso tem que ser negociado com o arquiteto, né? O arquiteto precisa aprovar essa viga aparente. Do contrário, teria que ter sido bolado aqui um outro sistema estrutural, uma outra solução para que isso não ficasse aparente no pavimento superior. A princípio nós estamos considerando que está ok a viga aqui. Então nós fizemos isso nos 3 cortes aqui do superior, podemos fazer isso também no pavimento da cobertura e verificar se existe algum problema de compatibilidade ou não.